Para falar pela liderança do Partido Liberal, o deputado Sóstenes Cavalcante. Eu? Ilustre presidente Hugo Mota, demais deputados, deputadas, brasileiros, eu subo essa tribuna, presidente, primeiro para agradecer a Vossa Excelência. Agradecer a Vossa Excelência, agradecer aos colegas da oposição, que compõem vários partidos, em especial o Novo PL, mas também agradecer aos colegas governistas da esquerda. Nós estamos no momento, deputado Lindenberg, Vossa Excelência que lidera a Federação PT, PC do BPV, que a gente precisa de pacificar o Brasil. Nós precisamos de diálogo. Nós precisamos de nos comportarmos como verdadeiros patriotas, defender os interesses nacionais e deixar o processo eleitoral para o ano que vem. Lamentavelmente, esta casa também entrou no clima de antecipar um processo eleitoral feito pelo atual governo. E com todo respeito aos colegas que formam a base do governo, eu acho que o dia de ontem tem que deixar todos nós, 513 parlamentares, 512, excetuando nosso presidente, uma reflexão. Quero aqui dizer que depois de ler algumas matérias no dia de hoje, deputada Bia, que aqui está, deputada Daniela, outros colegas aqui que estão aqui embaixo, Caveira, General Girão, Sanderson, Pastor Diniz, Otônio de Paula Júnior, Sargento Faú, tem mais aí. E, inclusive, hoje tenho aqui a honra de estar com o meu filho presente, que não é uma coisa que acontece sempre. Sóstenes Michael Cavalcante, pela primeira vez veio comigo ao plenário. Eu faço esse meu pronunciamento no tempo de liderança do PL com a preocupação que se requer esse país neste momento. Nós estamos com várias preocupações, e eu não quero ampliar todas elas hoje aqui. Não farei um discurso de líder do maior partido de oposição. Eu quero fazer um discurso como brasileiro. Hoje, meu filho está aqui porque veio pegar ele e a sua esposa, ele é recém-casado, visto porque ele decidiu com a sua esposa morar nos Estados Unidos. Eu não criei meus filhos para não morarem no Brasil. Eu gostaria que eles morassem aqui. Quem sabe, daqui uns dias ele me dará um neto. Não sei. E se eles decidirem, vão para lá por um tempo, vai fazer seu mestrado, mas e se decidir por lá ficar? Não sei. Lógico que eu quero que volte. Mas de vez em quando eu vejo o olhar dos meus filhos, e sei com muitos dos senhores aqui, que olham com certo desânimo para tudo que acontece nesse país. O país não vai bem. E eu não vim aqui colocar a culpa neste ou naquele. Nós precisamos refletir essa nação. Nós precisamos refletir esse país. E quando a gente acorda com manchetes nos jornais, com todo respeito à imprensa, toda a imprensa sabe da minha boa relação com todos. Recebo da menor à maior imprensa do país, atendo no mínimo 30, 40 jornalistas por dia. Agora, nós precisamos entender algumas coisas. Num dia como ontem, não tem nem ganhadores e nem perdedores. Eu acho que algumas cenas perdemos todo o país. O que eu espero é que com as cenas que alguns perdemos, a gente possa ganhar um país de novo. Ganhar um país com altivez, um Congresso com autonomia, parlamentares que não são encolerados por ninguém e têm autonomia do Parlamento e da Constituição para votar livremente o que faz. E é triste, presidente, ver matérias jornalísticas tendenciosas que querem imputar este ou aquele grupo vitória ou derrota. E ainda pior, desrespeitando a cadeira do presidente da Câmara. E eu quero aqui em alto bom som dizer que ontem, inclusive, eu ouvi fala do deputado Chico Alencar, que quero corroborar com Vossa Excelência, deputado Chico Alencar. O presidente Hugo Mota não foi chantageado por nós. Ele não assumiu compromisso de pauta nenhuma conosco.
Eu disse isso ontem na coletiva de imprensa. Há um compromisso dos líderes dos partidos que eu anunciei. E nós, líderes dos partidos, que compomos a maioria desta casa, vamos pautar, sim, o fim do foro privilegiado e a anistia. Os líderes partidários. Não é o presidente Hugo Mota. Não existe chantagem nesta casa. Não é comportamento da direita chantagear ninguém. Não é. Não é. Que fique claro isso a todo o Brasil, a toda a imprensa. O nosso comportamento é um comportamento ético. É um comportamento de defender a pátria. É um comportamento de que cada parlamentar, seja da direita, da esquerda ou do centro, inclusive do nosso presidente, ele possa olhar nos olhos dos seus filhos, como eu estou olhando no olho do meu filho que aqui está, para dizer que nós somos brasileiros. Nós temos honra desta terra. E nós vamos lutar pelo Brasil sempre. Não importa ser oposição ou ser governo. Nós somos brasileiros. E como brasileiros nós não podemos viver da forma que estamos vivendo. Colegas que me ladeiam aqui, eu tenho orgulho de vossas excelências e das dezenas de outros que não podem estar aqui conosco nessa hora, mas que por consciência política decidimos fazer o que ocupamos esses dias, e numa saída de respeito, sem nenhum tipo de chantagem, nem ao presidente dessa casa, nem ao presidente do Senado, que tem autonomia e legitimidade aqui nesta casa do nosso voto, assim como o voto da esquerda, liderado pelo líder Lindenberg, pelo líder do PSOL, líder Talíria e outros. Aliás, o PSOL não é isso? Eu tenho que corrigir aqui que vocês tiveram candidatura própria, salvo engano. Mas quero ser muito justo. Nunca haverá chantagem da nossa parte. Ao contrário, somos e continuaremos aliados pela independência desta cadeira da presidência, que é assim que se preside uma casa. Nunca faremos isso. Agora, nunca deixaremos de denunciar nesta tribuna, deputado Lindenberg, que aqui existe sim parlamentares nesta casa e no Senado que são chantageados por ministros do STF. Somos chantageados, vou repetir para o Brasil entender, somos chantageados por ministros do STF. A nossa maior briga nesses 2 dias não é por causa de Bolsonaro, apesar de também ser. Nunca foi contra o presidente Hugo Mota e nem contra o presidente Alcolumbre. A nossa briga é para que o Congresso Nacional, que tem voto do povo, todos vocês da esquerda eu respeito, todos do centro eu respeito, vocês estão aqui com voto popular. Agora, um ministro do STF, 2 ministros do STF, que nunca tiveram um voto, desconsiderar um Congresso Nacional inteiro é a desmoralização dessa casa, gente. Nós precisamos não fechar o Congresso Nacional. Nossa atividade é muito maior, foi muito maior do que a prisão de um homem inocente como o presidente Bolsonaro. Muito maior do que isso. E o tempo dará essa resposta a esta casa. Por isso, presidente, para encaminhar meu último minuto e meio, quero agradecer a Vossa Excelência, que inclusive comigo foi muito paciente. E eu não gosto de fazer coisas, apesar que eu não fiz isso em público, não te expus publicamente, mas ontem, com acirrados ânimos, eu, com Vossa Excelência, não fui correto e te peço perdão da tribuna da Câmara. Não fui correto no privado, mas faço questão de vir em público e te pedir perdão. Acho que muitos colegas aqui, no calor da emoção, seja da esquerda, que eu vi uma colega da esquerda agredindo o deputado Nicolas, ela não foi feliz, nós não estávamos emocionalmente estruturados para aquilo. E se depender de mim, presidente, conversei ontem com o deputado Nicolas, se depender do PL, nós não vamos representar contra a deputada da esquerda. Sabe por quê? Porque ela emocionalmente estava como todos nós, inclusive eu. Nós precisamos de uma reconciliação nesta casa, de boa convivência, para dar exemplo para o Brasil. O Brasil nos olha inspirado em nós fomos votados, teve gente que acreditou na gente para estar aqui. Nós precisamos pacificar esse país. É o apelo que eu faço
aos meus colegas, agradecendo e pedindo desculpa a todos agora, se em algum momento eu fui indelicado com alguns dos senhores ou das senhoras. Nunca foi minha intenção. Presidente. Cumprimento o deputado Sóstenes, que fez essa fala. Dizer que ontem foi um dia de muitos desafios para todos que fazem parte dessa casa. E da parte desta presidência, nada mais nós queremos do que a retomada da institucionalidade, do bom andamento dos trabalhos e daquilo que é importante para um valor, sim, que é inegociável para todos nós, que a nossa democracia possa prevalecer aqui diante das votações. Chico, obrigado, deputado presidente. Marcel, para falar pela liderança do Partido Novo. Presidente, pela liderança do Novo, eu quero começar lamentando que a esquerda aqui no plenário insiste numa divisão que não deveria acontecer após esses últimos dias aqui na Câmara dos Deputados. Deveríamos estar todos juntos, direita, esquerda, não importa, centro, em defesa do Parlamento, contra os abusos do Supremo Tribunal Federal. Como bem disse o líder do PL, Sóstenes, a quem, aliás, eu elogio pela postura ao longo desses últimos dias, excesso acontecendo de todos os lados, a política é assim, mas ele foi um líder que nos trouxe até esse momento, deputado Hugo Mota, presidente desta Câmara dos Deputados, com uma solução para o fim justamente dos abusos e das interferências do Supremo Tribunal Federal contra esta casa e contra o Senado da República. No entanto, a esquerda, que aliás é useira e vezeira de ocupações, aqui nesta casa, inclusive, bloqueou a mesa por uma pessoa pedindo Lula livre enquanto nós lutamos pelo Brasil, agora, hipocritamente, vem nos atacar e falar em chantagem. Chantagem foi quem espalhou, como fez o PSOL de Boulos ontem, que deputados que aqui estavam poderiam ser sancionados com 6 meses de suspensão se mantivessem a obstrução pacífica e democrática. Justo Guilherme Boulos, o invasor de propriedade, falando em penalizar quem faz ocupação, pois a nossa resposta é e sempre será: não estamos aqui por um cargo, por dinheiro, pelos nossos salários, não, estamos aqui pelo Brasil. E a nossa batalha, deputado Hugo Mota, nunca foi contra Vossa Excelência. Aliás, tudo que nós tratamos ontem ao longo das conversas foi no sentido de que Vossa Excelência pudesse justamente voltar a presidir esta casa para que pautássemos o fim do foro privilegiado e a anistia, porque sem Vossa Excelência nesta cadeira não há como nós pautarmos, afinal de contas é Vossa Excelência o presidente desta casa. E nós tratamos, não com Vossa Excelência, sobre o acordo que foi feito, mas com 3 partidos que se uniram ao PL e ao Novo, para que tivéssemos no total praticamente a metade desta casa, 247 deputados a favor do fim do foro privilegiado e da anistia para os perseguidos políticos no nosso país. Muito obrigado às lideranças do Progressistas, do União e do PSD por esta grande construção que fez ser possível nós chegarmos a este momento de reabertura dos trabalhos desta casa após o recesso, com a absoluta prioridade destes deputados representados pelos líderes, 247, mais os deputados de partidos não compostos por esta aliança formada, que fazem da maioria desta casa uma maioria a favor do Brasil. Por isso, senhor presidente, continuaremos aqui o trabalho em favor da democracia, da liberdade, do equilíbrio entre os poderes. E quero elogiar aqui também o deputado Altineu Cortes, que ao seu lado está na mesa diretora, nos representa e cumpriu o papel fundamental para que chegássemos a este momento. Ao deputado Zucco, líder da oposição, à deputada Caroline de Tone, líder da minoria, e ao deputado Nicolas Ferreira, que incontestemente
tem sido também um líder de todos nós aqui neste momento. E para finalizar, senhor presidente desta casa, é inadmissível que um ex-presidente da República seja perseguido e preso em uma decisão ilegal, inconstitucional e monocrática de um único ministro do STF, e até onde se sabe, sem provocação de outras instituições. Portanto, senhor presidente, aqui estamos para dizer a Vossa Excelência que o senhor tem o nosso apoio para conduzir esta casa para pautar o fim do foro privilegiado e a anistia, enquanto o povo brasileiro também cobra que a casa ao lado, que já tem agora 41 senadores a favor, paute, senador Davi Alcolumbre, o impeachment de Alexandre de Moraes. É o que nós pedimos. Fora Moraes, fora Lula, anistia para os perseguidos políticos do nosso país. Conte conosco, todo o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.